Paz em nós. A paz em nós não resulta de circunstâncias externas, e sim da nossa tranquilidade de consciência no dever cumprido. E é preciso notar que o dever cumprido é fruto da compreensão. Compreender significa, na essência, desculpar as pessoas que nos cercam, nas oposições que se nos façam, e esquecer as ocorrências que nos mostrem adversas, a fim de que nos mantenhamos fiéis à tarefa que se nos indica. Não te conturbem a censura ou a crítica dos outros no desempenho das obrigações que a vida te assinala, porquanto, se aceitas os próprios compromissos no bem geral, esses compromissos dizem respeito a ti mesmo e não aos que te observam, nem sempre com a lógica e segurança. Em qualquer atividade edificante, convém lembrar que ideias e palavras, ações e atitudes dos outros pertencem a eles e não a nós. No critério da reciprocidade, é justo recordar que não nos é lícito violentar essa ou aquela pessoa com opiniões e medidas tendentes a sufocar-lhes a personalidade. As discussões auxiliam em muitos casos de assuntos obscuros ou de companheiros desinformados, mas servir aos semelhantes, doando-lhes o melhor de nós, é o argumento decisivo para clarear os agentes de solução a qualquer problema. Para colaborar no interesse do bem de todos, é imperioso olvidar-nos naquilo que as induções ao egoísmo nos impulsionem a titubear ante as obrigações que a vida nos traça. Ainda que todos os elementos exteriores se te revelem contrários à ação que desenvolves, é perfeitamente possível guardar a própria serenidade, desde que saibas entender pessoas e situações, deixando-as onde se coloquem e seguindo para a frente com o trabalho que te compete. A paz em nós, repitamos, nasce da compreensão em serviço, e a compreensão em serviço é mantida pela tolerância para com os erros alheios e até pela autoaceitação dos nossos próprios erros, de modo a sabermos corrigi-los sem tumulto e perda de tempo. Em suma, enquanto não soubermos perdoar, não seremos livres para submeter-nos à prática do bem, segundo as leis de Deus. Emmanuel, neste belo capítulo chamado Paz em Nós, nos traz várias lições. E a gente começa pela primeira, quando ele diz que a paz não resulta de circunstâncias externas, não vem de fora, mas sim da tranquilidade da nossa consciência. Então, quando nós cumprimos os nossos deveres que estão gravados na nossa consciência, quando cumprimos as leis divinas que ali estão gravadas, nós vamos nos sentindo em paz. Mas a paz não é a inércia, e sim a atividade constante no bem, no cumprimento das leis divinas. E ele diz que é preciso anotar que o dever cumprido é fruto da compreensão. Quando estamos conscientes destas leis, dos nossos deveres, quando compreendemos que tudo que vivemos são oportunidades de aprendizado, de fazermos o bem ao próximo e a nós mesmos. Compreender significa, na essência, desculpar as pessoas que nos cercam. Desculpar é não carregar mágoa, não carregar lixo mental, sentimentos que, na verdade, pesam no nosso caminhar. Então, desculpar é isso, é continuar a jornada com um sentimento não carregado, com um sentimento limpo, né? Com um sentimento no bem. Nas posições que façam esquecer as ocorrências que nos mostrem adversas, a gente não ficar preso
naquilo que incomoda, naquilo que já incomodou, naquilo que doeu, naquilo que machucou, a fim de nos mantermos fiéis à tarefa que se nos indica. Porque quando a gente fica, por exemplo, com o sentimento de rancor, de mágoa, a gente não consegue ver o que a vida está nos convidando neste momento a fazer com nós e junto daqueles que estão conosco. Então, por isso que não perdoar é tão nocivo à nossa saúde, ao nosso progresso espiritual. Não te conturbem a censura ou a crítica dos outros, do desempenho das obrigações que a vida te assinala. Porquanto, se aceitas os próprios compromissos no bem geral, esses compromissos dizem respeito a ti e não aos que te observam. Então, para nós não nos afetarmos tanto com as críticas dos outros, com as opiniões ofensivas, é importante nós focarmos, como diz Emmanuel, das nossas obrigações, nos nossos deveres. Então compete a nós, não aos outros. Não nos afetemos com essas opiniões maldosas ou que vêm para tentar, como podemos dizer, derrubar aquilo que estamos construindo. E quando estamos focados efetivamente no bem e na tarefa, muito menos nos afetamos com essas opiniões. Em qualquer atividade edificante, convém lembrar que ideias e palavras, ações e atitudes dos outros pertencem a eles e não a nós. Olha que importante essa lembrança de Emmanuel, porque por vezes as pessoas nos criticam e nós achamos que aquilo nos pertence. Nós ficamos com aquilo, ai meu Deus, mas eu sou assim, eu sou assado. E aquilo pertence ao outro e não a nós. Então, cuidemos para não guardar conosco algo que é do outro, que nos prejudica. Pertence a eles e não a nós. E muitas dessas questões, dessas que nós guardamos, que vêm do outro e não de nós recebemos em nossa infância. Nós podemos chamar das crenças, as crenças limitantes. Por exemplo, um pai que critica um filho. Você é burro, você não aprende. Fica ouvindo isso durante grande parte da infância, toma aquilo como sendo dele. Então nós adultos temos muitas crenças limitantes que foram incutidas no nosso período de maior fragilidade nesta encarnação, que é durante a infância, quando a gente não tem ainda o senso crítico para analisar o que é nosso, o que é do outro. Então observemos essas crenças, esses pensamentos, essa forma de perceber o mundo que nós carregamos em nós, perceber o que é nosso, o que é do outro, e saibamos diferenciar. No critério da reciprocidade, é justo recordar que não nos é lícito violentar essa ou aquela pessoa com opiniões, com medidas que sufoquem a sua personalidade. Então respeitemos o jeito do outro, a forma como que o outro pensa, como que o outro age, mesmo que seja uma forma inadequada, devemos respeitar da mesma forma que queremos ser respeitados, o nosso jeitão de ser. As discussões auxiliam em muitos casos de assuntos obscuros ou de companheiros desinformados, mas servir aos semelhantes doando-lhes o melhor de nós é o argumento decisivo para clarear os agentes de soluções a qualquer problema. Então, em qualquer situação, quando ao invés de discutirmos, ao invés de entrarmos em batalhas argumentativas, quando damos o melhor de nós, olha, sinceramente, eu acho que eu entendo que o que vai te fazer melhor é isso, ou que nessa situação o que melhor resolve é por aqui. Quando nós damos o nosso melhor com o melhor das intenções, independente da pessoa aceitar ou não, é a melhor forma que nós estamos, é o melhor que nós estamos doando para uma possível resolução de uma situação, problema. Para colaborar no interesse do bem de todos, é imperioso olvidar-nos naquilo que as induções ao egoísmo nos impulsionem a titubear ante as obrigações que a vida nos traz. Então, quando a gente
quer colaborar com o outro ou com o bem de outras pessoas, é importante nós observarmos o nosso ego, né? Porque por muitas vezes, muitas ações que nós temos, muitas falas, são falas egoístas, né? Onde a gente quer ter algum tipo de destaque, onde a gente quer ter algum tipo de benefício, e é como se fosse utilizando do coletivo para beneficiar unicamente a si próprio. Então observemos sempre se as nossas atitudes de fato são voltadas para beneficiar a família, um grupo específico, né, o bem geral, ou se são justamente buscando tão somente um benefício do ego, benefício próprio. Ainda que todos os elementos exteriores se te revelem contrários à ação que desenvolve, ou seja, ainda que em casa não concordem com o seu trabalho que você vem fazendo no bem, né? que as condições no teu bairro, na tua cidade sejam contrárias ao bem que você vem procurando fazer para você mesma e para sua família, para aqueles que estão à sua volta, guardemos a própria serenidade e saibamos entender as pessoas e situações, deixando-as onde se coloquem, respeitando as pessoas mesmo que agem de forma inadequada, respeitando onde elas se coloquem e seguindo para frente com o trabalho que te compete, que nos compete. Mesmo que seja um trabalho pequenino, um trabalho simples, singelo, mas sigamos. E Emmanuel diz, a paz em nós, repetimos, nasce da compreensão em serviço, de raciocinarmos, buscarmos compreender trabalhando, agindo. E a compreensão em serviço é mantida pela tolerância para com os erros do outro. Então, se a gente não tolera os erros do outro, a gente não está entendendo, não está compreendendo o nosso trabalho, porque estamos encarnados. Então, nasce da tolerância com os erros do outro e até pela autoaceitação dos nossos próprios erros, de nós não ficarmos nos julgando deliberadamente, mas sim de buscarmos acolher, compreender os nossos erros, de modo a sabermos corrigi-los sem tumulto ou perda de tempo. O tumulto é por causa de um erro, né, eu fazer um escarcéu, eu ficar me punindo, né, me julgando também de uma forma excessiva. A perda de tempo é o paralisar na culpa. É o ficar se culpando, se martirizando, ou ficar buscando encontrar o erro alheio. Em suma, enquanto não soubermos perdoar, não seremos livres para submeter-nos à prática do bem, segundo as leis de Deus. Que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.